Muito bom dia, pessoal. Sexta-feira, estralando aí na iminência da Copa do Mundo de Clubes. Estamos o que aqui? Estamos ansiosos, é claro, né? O primeiro torneio aí inaugurado pela FIFA do formato Mundial de Clubes. Aquele que você jogava na Master League, lembra? Ou você fazia no Eleven. Você imaginava times brasileiros, os sul-americanos contra os europeus. Pois é isso aí. Virou realidade. Estamos na iminência aí de algumas horas, um dia, 2 dias na verdade. É amanhã, né? O primeiro jogo, se eu não me engano, né? Primeiro jogo vai ser Atlético de Madrid e contra, eu esqueci o outro time. Aí depois é o Palmeiras e depois o Botafogo. Vai ser a primeira rodada, né? Salvo engano. E é isso aí, pessoal. Bom, dado aí as boas-vindas, somos o canal Fratelli aí. Curtem e compartilhem o vídeo, comentem o que vocês achou. É muito importante a opinião de vocês para moldar aí, conforme a gente vai trazendo algum conteúdo aí, né? Bom, muito bom dia, Alan, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estávamos aí meio sumidos, né? Agora, meio que sem Foi o jogo frio, aí, foi o frio, foi o em frio. relação ao Palmeiras. Agora voltamos aí na expectativa aí pro início do Mundial. É isso aí. Mundial, Copa do Mundo de Clubes. Bom, pessoal, o roteiro separado hoje, a gente vai passar por algumas reflexões hoje e por fim fazer um simulado da primeira fase, tá? E é um debate que já remonta aí anos e anos, né? Que peso, afinal, tem o Mundial de Clubes para os clubes europeus? Os sul-americanos, eles valorizam mais? Bom, em primeiro momento, a gente fala, sim, os sul-americanos, eles partem da premissa que é o ápice do futebol, né? E os europeus não, por obviedade. A condição financeira dos caras são bem melhores, recursos e etc. Enquanto os sul-americanos e o resto do mundo, aliás, o resto do mundo eu não sei. É curioso, porque eu já vi muitos torcedores do Al-Ahly, outros times da Ásia, eles não considerarem tanto assim. Então é a cultura mais construída aqui na América do Sul. É curioso isso, tá? Tendo em vista isso, pessoal, eu quero trazer algumas coisas aqui pra vocês, né? Relacionadas a fórum, como que os gringos vê isso, né? Até alguns vídeos de mídias lá de fora, mídias alternativas lá de fora, né? Aqui, por exemplo, né? O tópico aí que o cara lança aí, né? O que eles estão sentindo sobre a Copa do Mundo. E o pessoal é bem dividido. Alguns estão ansiosos, né? Depois de 50 minutos, né? Ver um torneio. 50 minutos, 50 anos ver um torneio nesse formato, né? 50 anos, Alan, atrás, a gente remonta qual tipo de formato mundial? Aquele da Copa Rio, mais ou menos, né? Que era um formato mais robusto, com mais times, né? E aqui, uns que odeiam, né? E aí só clubes da Argentina e do Brasil que vão estar ansiosos para disputar, né? Na América do Sul, que se a gente pegar aí, realmente só tem Brasil e Argentina, né? Não ironicamente, os últimos 2 campeões da América do Sul da Copa do Mundo é Brasil e Argentina também, né? Aí uns não vão assistir, enfim, é uma opinião bem dividida. Eu colocaria mais ou menos uma opinião, né? Mais ou menos 70%, né, que estão querendo assistir e os outros 30% aí não estão dando a menor importância. Esse, por exemplo, ó, uma total perda de tempo, né? A obsessão do Infantino, que é o presidente da FIFA, né? Pra tentar ter um jogo, né, um torneio, né, legal, né? E a gente sabe, né? Vamos falar a realidade, qual que é afinal de contas, realmente o que a FIFA pensa sobre isso, né? O presidente. O presidente pensa que é grana, velho, é business, né? Por isso que ele fez isso aí, né? Então ele jogou essa aí com o fim mesmo de arrecadar mais grana e fazer o torneio ganhar essa robustez, né? Para que possa ter sempre. Até porque as temporadas, elas colidem, certo? Se eu não me engano, o Alan pode me corrigir, né, Alan? É final de temporada lá e começo aqui, né? Meio de temporada aqui a gente pode dizer, né? Sim. É isso mesmo. Sim. Lá os europeus estão terminando. Na verdade, terminou já a temporada europeia, né? Uhum. E aqui Sim. a gente está na metade da temporada. Mas só falando aí em relação à importância que os europeus dão em relação a essa competição, eu acredito que é muito em cima, né, do Intercontinental, que a gente tem muito hoje em dia, que eu acho uma coisa muito genérica, né? São 4, 5 jogos, se eu não me engano. Agora, na minha opinião, esse formato de Mundial, cara, é muito legal, velho. É muito legal. Tem time pra caramba, tem time de todos os continentes. Você terá ali vários europeus ali que, evidentemente, vão se confrontar em algum momento. Então, eu acredito que depois desse Mundial, a minha perspectiva é que eles comecem a dar um pouco mais de importância. Eu acredito que é um campeonato que vai funcionar bem, viu? Uhum. Sim, sim. Eu também acho que vai funcionar bem. O Alan falou Intercontinental, eu achei interessante ele jogar esse dado aqui, gente. Quando você entra no site da FIFA, é um comparativo que eu quero fazer, Alan, sabe por quê? Cara, eu vi muita conversinha
né? Muita zoação com os brasileiros que vão no Mundial e o resto vai estar assistindo do sofá com controle remoto, né? Inclusive já desenhando o Palmeiras, o próprio Flamengo, né? Que o Palmeiras vai voltar sem Mundial, que a gente tem 2. Espera aí, vocês não tem Mundial. Isso é Copa do Mundo de Clubes. O que vocês têm é o que está na tela. Esse é o site oficial da FIFA, olha só. FIFA Intercontinental Cup 2024. Gente, isso aqui é o site oficial da FIFA. O que vocês chamam de Mundial, de 4 jogos, né? Não, 2, desculpa. De 2 jogos. É isso aqui agora, tá? É Intercontinental. E olha que curioso, eu quero trazer uma outra coisa curiosa. Dá um Google aí, pessoal. Coloca o nome do torneio e vai nas imagens. Olha só que curioso. Temos o Emerson Sheik aqui. Nossa, é o Corinthians, é o Mundial? Não. Intercontinental, tá? Intercontinental. A nomenclatura mudou. E vamos trazer algo de útil nesse debate, né? De nomenclatura, de torneio, o que acontece, como os torneios sofrem com a mudança dos anos, né? Gente, agora falando sério, né? Deixando a parte de resenha de lado, né, gente? O futebol, com o decorrer do tempo, né? Ele se transforma. O que significa isso? Vocês lembram nos anos 90? A Libertadores, Alan, tinha peso? Nenhum. Não tinha. Quem que foi o pioneiro a começar a atribuir um valor à Libertadores? O São Paulo, a gente tem que falar isso. São Paulo. O São Paulo, né? E aí, o Paulista valia mais, a gente sabe disso aí. É a mesma coisa que é operada, gente, quando diz respeito a torneios diferentes. Todos os torneios, na verdade, né? Então, lá atrás, se teve essa ideia de organização de um torneio de cunho internacional, onde abarcassem todos os times de todos os continentes, que era chamado Copa Rio, certo? Isso é uma coisa inegável. Tanto que a gente sabe, através de dados e fatos, tem um jornalzinho recorte da época que o Palmeiras vingou, né, o senso derrotista da seleção brasileira depois da Copa de 50, né? Então foi uma festa muito grande, né? É que eu falo, gente, os campeonatos no decorrer dos anos, das décadas, eles mudam. Eles mudando, eles vão ganhando roupagem nova, tendo menos ou mais importância. E é isso exatamente que está acontecendo nesse ponto exato da história. A gente tem um Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de 2 jogos, que a gente carinhosamente batiza de Copa Mickey. Ah, você tá falando isso que você é palmeirense. Não. São dados e fatos, gente. Infelizmente são dados e fatos. Eu, como palmeirense, na verdade, eu não considero a Copa Rio um Mundial de Clubes da FIFA. Foi um torneio com a sua importância para sua época, certo? É o que tá acontecendo agora. O que vocês chamam de Mundial virou Intercontinental. É isso, tá? O Alan já vai emendar aí. Essa nomenclatura de Super Mundial não existe. Isso é coisa inventada pela mídia brasileira. É World Club Cup, Copa do Mundo de Clubes, tá? Essa é a nomenclatura. Esse é o Mundial de Clubes. Esse Mundial de 2 jogos mudou a nomenclatura. Tanto se você fosse um telespectador, vamos dizer, mais atento, e assistisse o Botafogo no ano passado, o que aparecia nos cortes de vinheta? Exatamente isso aqui. Copa Intercontinental, né? Pode falar, Alan. Então é interessante você trazer essas questões aí, porque com o passar dos anos, como você bem disse aí, as competições elas vão mudando. A sua importância, o seu formato. E há 2 anos, de 2 anos para cá, se eu não estiver enganado, né, que começou a se falar desse Mundial, até um pouco antes, se eu não me engano, né, começou a fazer a especulação em relação a esse formato, que eu acho interessantíssimo. Eu acredito que o verdadeiro Mundial mesmo seja esse. E nós vamos ver um fenômeno aí interessante em relação aos rivais até. Eu não estou falando da brincadeira, não. Eu estou falando uma coisa que eu já comentei com você algum tempo atrás. Quando se fala em Copa Rio de 51, outras equipes brasileiras que venceram também, você escuta muitos rivais aí, muitos torcedores. Mas a gente venceu também. O campeonato lá, que era Copa Rio, a FIFA não reconhece, que não sei o quê. E muitos palmeirenses reconhecem como mundial. Eu, particularmente, como você já disse, não considero mundial. Não considero. E a gente vai ver, depois desse mundial, que eu tenho quase que certeza absoluta que vai pegar, que vai ser uma competição muito interessante, inclusive até mesmo para os europeus, eu acredito nisso, vai ser uma competição muito legal pelo formato, pela quantidade de times, enfim. A gente vai ver um fenômeno interessante os próprios rivais, São Paulinos, corintianos, enfim, todos eles, que tem esse intercontinental, cair nessa mesma narrativa de que eles falam em relação ao palmeirense, que diz que 51 é mundial.
eles vão falar a mesma coisa. Mas nós ganhamos, nós fomos lá, ganhamos do Barcelona, ganhamos do Liverpool, ganhamos do Chelsea. Uai, o Palmeiras ganhou da Juventus lá atrás. Enfim, só estou fazendo um paralelo aqui. Mas, assim, sem brincadeira nenhuma eu estou falando, isso é um processo natural do futebol. As competições mudam, o tempo passa, os tempos são outros. E vocês podem ter certeza, pessoal, que depois desse Mundial, 15 de julho, acaba, 16 de julho, salvo engano, não sei. A própria FIFA já mudou, né, no site, né? Mas a própria instituição ela vai vir ali a público, se for um sucesso, e vai deixar claro que o primeiro campeão mundial, de fato, será o campeão dessa Copa do Mundo de Clubes 2025. Quer vocês queiram, os rivais ou não. Isso vai acontecer. Ó como a história avaliza exatamente o que você acabou de falar. O que aconteceu depois que a Copa Intercontinental Toyota acabou em 2000? Veio o Mundial de Clubes, o Corinthians, o primeiro campeão mundial de clubes. Tá acontecendo de novo, gente. Essa é uma coisa, é um processo histórico dentro do futebol, inevitável, igual o Thanos, tá? É inevitável, tá? Então não tem jeito. Então não tem jeito. Sim, vocês podem falar, vocês são palmeirenses, vocês estão cornetando a gente. Não é corneta, é fato. A gente mostrou aqui pra vocês. Vocês podem entrar no site oficial da FIFA, a nomenclatura tá lá, tá? A nomenclatura tá lá. O que acontece é essa exacerbação por parte do brasileiro, da valorização de certos torneios, né? E como eu falei antes, o asiático, o africano, até outros aí, você não vê essa celeuma dentre eles, que acontece aqui no Brasil, né? E até remonta, de certa forma, agora saindo um pouco do escopo do futebol, mas que inevitavelmente essa é uma questão cultural que resvala no futebol, pessoal, é a cultura do complexo de vira-lata. A gente acha que todo produto nacional é uma merda. Essa é a verdade, entendeu? E quando eu falo produto nacional, isso inclui campeonatos, pessoal. Porque em última instância, os campeonatos é dinheiro, entendeu? É dinheiro, é business, é isso aí, cara. É por isso até que se fala até da extinção dos estaduais, né? Por não ter uma certa rentabilidade mais para os grandes, né? É por isso que a Copa do Brasil hoje é um torneio cada vez mais que os anos passam, mais robusto até que o Brasileirão, porque paga-se muito mais, né? Se a gente pegar, vocês podem puxar aí num ranking, tá, de torneios que pagam mais, a Libertadores vem primeiro, paga, se eu não me engano, dá uma variação aí de cotação de 125 milhões de dólares, né? Depois vem a Copa do Brasil, depois o Brasileiro, depois a Sul-Americana e depois o extinto Mundial de Clubes, que agora é Intercontinental, né? Que paga 5 milhões de euros, que dá 27 milhões de reais aí na cotação, se eu não me engano, vocês podem fazer a cotação se vocês quiserem. Mas é um torneio que fica em quinto, né? E essa Copa do Mundo, falando em valores, né, agora, né, só pincelando aí por cima, cara, o que acontece? Ela trata exatamente condição financeira com a primazia do futebol, né? Cara, um jogo que a gente ganhar, que o Palmeiras ganhar, é milhões de reais que a gente ganha. Você sabe disso aí, né? E a fase que a gente passar já é milhões também. Por si só participar desse torneio, pessoal, já alavanca demais as receitas do time, alavanca os próprios patrocinadores, pessoal. E aí, quando você volta no âmbito nacional, você cria ainda mais um abismo entre os times que estão zoando você do sofá, entendeu? Então, o que exatamente vocês estão zoando, entendeu? A gente tem que colocar isso na mesa pra vocês, cara, porque assim, vocês têm que ter fundamento na hora de criticar, na hora de zoar também. Até resenha, você não precisa ter muita fundamentação. Mas, cara, vocês têm noção disso? Vocês têm noção? É complicado, cara. Bom, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode seguir. Depois a hora que a gente entrar no assunto propriamente de campo, de futebol, a gente fala mais em relação aos jogos aí. Então, bom, dito isso, essas primeiras considerações, pessoal, né? Então, aí, fazendo um apanhado geral dos fãs de outros clubes aí, eles estão bem divididos agora, né? Antes eles não davam a mínima importância, isso é fato. Mas o europeu, quando ele tá perdendo de brasileiro, quando aconteceu com o Corinthians, com o São Paulo, nossa, eles ficaram preocupados. Pessoal, ali é sinergia dentro de campo, individualizado, tá? No escopo macro da coisa, eles não se preocupam, tá? Eles não se preocupam. Agora que eles estão começando a se preocupar, inclusive, tem um vídeo gringo, né? Eu não vou tomar muito tempo, o vídeo ficar tão longo, mas o rapaz fala que o Real Madrid, né, que vai junto com o Atlético Madrid, são os únicos dois espanhóis, tá tendo uma preparação especial e eles estão até, de certa forma, ansiosos para disputar o torneio, tá? Isso reluz muito o que o Alan falou em relação a pegar o torneio também, beleza? Pessoal, agora aqui, vamos para o simulador, né, da primeira fase. Bora lá. Bom, quais são os critérios que a gente vai adotar aqui? Eu usei a inteligência artificial, beleza?
Eu usei pra deixar o clubismo de lado. Dois fatores que eu joguei pra inteligência artificial foi a aleatoriedade, né? Afinal de contas, o futebol pode surpreender a gente, mas também a força relativa. A força relativa seria aí, né, baseada nos elencos que os times já têm, né? Então esses são os dois critérios, tá? Vamos lá. Bom, ele gerou aqui, eu tô com a minha colinha aqui pra colocar o primeiro jogo, né? O primeiro jogo aqui vai ser o Al Hilal e o Inter de Miami, né? Deixa eu ver aqui, Al Hilal e Inter de Miami. Bom, esse jogo aqui, pessoal, a inteligência artificial colocou 2-2, tá? É um placar que eu acho que pode acontecer, né, Lan? Afinal de contas, são dois times medianos, ou talvez o Al Hilal ganhar, né? Que eu acho que é um time com o Palmeiras ali que vai classificar, talvez. O que você acha? A gente já enfrentou o Al Hilal em 2 ocasiões mais recentemente, a gente sabe que é um time duro. É um time duríssimo, não é fácil vencer, acredito que é mais time do que o Inter Miami. Mas o Inter Miami tem uma coisa que é uma vamos dizer assim, para o público é muito, que é o Messi, né, cara? O Messi tá lá, enfim, vai ter a torcida a favor, tem toda a atmosfera ali, é uma exibição à parte, né? A gente acredita que pode equilibrar um pouco aí esse confronto por conta disso, né? Por estar jogando em casa e ter essa atmosfera. Mas eu até apostar, acho que é válido o empate, até acho que é válido o empate, mas assim, eu não me surpreenderia pelo imponderável do futebol o Inter Miami vencer esse jogo, viu? Mas você acha justo o placar? A gente pode calibrar. Eu acredito que seja sim justo o empate. Acredito sim. Tá. Beleza, gente. Então, 2-2 aqui. Jogo Al Hilal e o Inter de Miami, tá? A gente vai ponderando o que a IA deu pra gente, a gente vai calibrando se for o caso, tá? Mas se o Alan achou justo, eu também achei justo, então vamos manter aí esse 2-2. Próximo jogo, Palmeiras. Aí o Palmeiras sim contra o Porto. Alan, a IA nos deu 3-0, cara. E aí, você concorda? Olha, talvez esse confronto entre o sul-americano e o brasileiro seja o mais equilibrado. Obviamente, se tivesse o Flamengo também contra o Porto, enfim. O Botafogo a gente não sabe como é que tá, contratou bastante, vai mudar bastante. O Fluminense, eu acredito que um pouquinho abaixo, mas assim, eu acredito que é um confronto mais equilibrado do que foi colocado aí, viu? Né? Eu também acho. Apesar de o Porto não estar em um bom momento, né? O Palmeiras, momento por momento, o Palmeiras está num momento melhor, né? O Palmeiras, eu acredito que tem um pouco mais de time, de elenco, mas é muito igualado, né? E não dá para... Eu, sinceramente, eu quero falar uma coisa para você aqui. Eu cravaria para esse jogo aí, tirando meu coração de lado, o empate, viu? Empate? Eu cravaria 1-0 pro Palmeiras, apertado. Pode ser. Estamos no impasse. Vamos ser otimistas, vamos deixar a Parmeirada um pouco de lado? Deixa 1-0. Deixa 1-0, Palmeiras. 1-0. Tá, a IA foi bem otimista. Eu abaixei minhas expectativas, o Alan jogou o empate, eu também acho que seria um resultado totalmente possível, tá? Mas vamos colocar 1-0? 1-0 eu acho que pode acontecer sim, tá? Devido aos últimos resultados do Palmeiras, enfim. Mas a IA jogou aí, né? Beleza, gente. Agora vamos pro grupo... A gente vai voltar, tá? Bom, vamos na primeira rodada todos, depois a gente volta, né? Agora aqui embaixo, né? A gente tem PSG, Atlético de Madrid e o Botafogo contra esse é o Seattle, né? Seattle Sounders. Beleza. Sounders. PSG Atlético de Madrid, pessoal. Ó, que a IA nos deu, Alan? A IA nos deu 3-2. Você acha que é possível isso? Acredito que sim. Hoje, para mim, o melhor time do mundo é o PSG, né? Tá aí, campeão da Champions. Pelo que vem jogando, o Atlético é um time duríssimo, né? O Simeone sempre monta ali esquemas muito firmes, defensivos, né? Um time bastante intenso sempre. Acredito que o empate também não seria loucura, mas acredito que o PSG vai vencer essa partida mesmo, viu? Tá, você acha que seria elástico o placar assim? Tudo depende do contexto da partida, né? Porque eu acredito que se o PSG sair na frente, a chance de golear é muito grande, viu? Eu acho que o PSG não tomaria 2 gols. Pelo menos eu acho que tomaria. Vou ficar nessa aí, tá? Beleza, Botafogo. O Faísca contra o Seattle, né? E aí? A IA está nos dizendo aqui, gente,
no Botafogo contra o Seattle. Os botafoguenses vão ficar meio... Deixa eu ver aqui. Os botafoguenses vão ficar um pouco otimistas, eu acho, né? 2-1 contra o Seattle. O que você acha? Acredito que seja esse mesmo resultado. Eu também acho. Eu acho que ia acertar. 2-1, 2-0. 2-0. O Botafogo, pra mim, é favorito. Pra mim também. Próximo grupo aqui na primeira rodada, gente. A gente tem o Bayern. Deixa eu ver os nomes, eu sempre esqueço aqui, né? O Bayern Auckland City, né? E o Bayern e o Boca Juniors, né? Beleza. Benfica, na verdade, né? Não é Bayern. O Benfica e o Boca, o Bayern e o Auckland City. Beleza. O Bayern e o Auckland City, a IA está nos jogando aqui. Pasme, 0-0. Tá jogando 0-0 pra nós aí, ó. Não, cara, não tem como. Desculpa. Nela, não tem como. O que você acha? Futebol é futebol, mas eu acho que é um passeio do Bayern. Sim, passeio. Eu acho que vai aí uns 4-0. Eu coloco sem medo de ser feliz. O que você acha? Acredito que é a mesma coisa, 3-4-0. É isso. 3-4-0, né? Boca e Benfica. Eu vou deixar o Alan tentar adivinhar ela. Na tua ótica seria como, mais ou menos? Olha, o Boca já vem há alguns anos, né, numa decadência, né? O Boca já não é mais aquele Boca Júnior faz muitos anos. E eu acredito que o Benfica é bem favorito aí, viu? Você acha? Benfica, eu colocaria 3-1 Benfica nesse jogo aí. A IA falou 1-1, cara. Mas eu colocaria também 3, viu? Eu colocaria 3. Eu acho que dá pra calibrar pra 3 tranquilamente, tá? Beleza, o próximo grupo. Opa, grupo do Flamengo, né? Vamos lá, então. Chelsea contra os Los Angeles, né? Se não me engano. Isso. Los Angeles e o Flamengo contra o Esperance de Tunis. Eu acho que é francês, né? Não sei se é mesmo. Esse aqui. Me desculpa, olha, vou ficar devendo essa informação. É Los Angeles FC, Esperance de Tunis. Eu acho que é francês. Eu acho que é, mas enfim, vamos lá, vamos ver aqui. O Chelsea. Eu acho que não, Luan. Eu acho que não. Mas tá. Enfim, vamos seguir. A IA mandou aqui 1-0 pro Chelsea contra o Los Angeles. Eu acho que vai mais. Eu acho que eu mais. Acho pouco também. 3, vai Chelsea, 3. Chelsea, um título recente agora, é um timaço também, né? Agora aqui pro desespero dos flamenguistas, eu acho, né? Posso falar antes ou não? Pode falar antes. Fala antes aí. 1-1. 1-1. 2-2 aí, falou. 2-2. Lembrando que teve uma odd na CNN, eles jogaram que o Flamengo fica na fase de grupos, tá? Eles falaram isso. Mas enfim, eu também acho que fica 2-2, tá? 2-2. Muito bem, próximo grupo. Temos o River contra o Heads Diamonds e o Internazionale contra o Monterrey, né? Beleza. O que a IA fala aqui dessa partida do River contra o Raya? O River Plate vai perder de 2-1. O que você acha? Acredito que seja isso mesmo o resultado. 2-1. Eu também vou deixar quieto. Eu não vou calibrar, não. Eu acho que é 2-1 mesmo. Tá, eu acho que o Raya Heads... Resultado justo. Justo. Internazionale contra o Monterrey. O que você acha? Olha, cara, os times mexicanos... Eles são times, ia falar isso agora. São times com um poder aquisitivo muito grande. E eu venho acompanhando aí os campeonatos europeus, a Champions League, venho acompanhando a Inter. E a Inter tomou um passeio do PSG. É claro que a qualidade não se compara. Mas eu vou te falar, pra mim é jogo duro pra Inter, viu? Pra mim é um empate aí, 1-1. Um empate? Tá, a IA tá dando como 2-1 pra Inter, tá? Seja um resultado possível também, eu acho. Mas Sim, eu acho que eu vou calibrar com você pra 1, tá? Eu acho que fica 1-1 sim. 1-1 sim. Próximo grupo do Flu, né? O Flu contra o Borussia e o outro aqui é o Ulsan Hyundai, né? Coreano. Mamelodi Sundowns, eu acho que é americano, eu não lembro agora, pessoal. Mas enfim. Olha pro torcedor do Fluminense. A IA tá do lado de 6, viu? Só que a IA falou 1-0 Fluminense. Vamos deixar esse gol do Fluminense aí, certo? Vamos deixar esse gol aí. Vamos deixar esse um gol do Fluminense aí. Mas, gente, não dá. Eu acho que não dá. O que você acha?
Não, é assim, o que que acontece? O Borussia Dortmund, por mais que não seja um dos melhores elencos da Europa, por mais que não encante aí, né, como o PSG, né, o próprio Chelsea, né? Na verdade, nem o Chelsea está encantando, né? Mas enfim, é um time grande, cara, da Alemanha, né? É um time com a camisa pesadíssima, né? Quem conhece sabe a grandeza aí do Borussia. Eu acho dificilmente o Borussia Dortmund perca essa partida. Eu acho Eu acho difícil também. que eu jogaria 2-1 Borussia Dortmund. 2x1 Borussia também, eu acho justo, tá? Eu acho justo. Beleza. Bom, quanto a esse seria o jogo de melhor expressão aí, né? Eu acredito do grupo, dos coreanos e do Mamelodi Sundowns. Esse aqui, deixa eu ver o que a Yá falou. Bom, a Yá falou 3x0 para os coreanos, gente. Acho que talvez seria possível, né? Bom, eu não acompanho muito os dois times aí, mas A pode ser, gente pode ser. até, assim, a gente até pede desculpa aí pro pessoal que for acompanhar. A gente tem, porque naturalmente, gente, a gente não acompanha o campeonato Não dá, coreano, é humanamente campeonato possível, é né? difícil, né? Então a gente. Então vamos na ideia da IA aí. Vamos na IA. Por isso que a gente tá usando IA também, tá? Pra dar uma ajudada pra ele. Uma coisa que eu sei nesses campeonatos coreanos, nesses times coreanos, japoneses, que eles correm pra caramba. Aham. Isso é fato. Beleza, grupo G. O City contra o Yadad. Eu não sei se é essa a pronúncia correta. E o Al-Ain contra a Juve, né? Beleza. Bom, pessoal, aqui nesse grupo G, vamos ver o que a IA tá falando rapidamente aqui. Bom, o primeiro jogo é Manchester e esse time aí, né? Bom, ele está dando 0, a IA tá dando 0x0. Não, pelo amor de Deus, jamais. 0x0. Quanto você colocaria aí? Um placar elástico, né? Olha, eu acredito que apesar do momento conturbado de reconstrução do Manchester City, que perdeu, tá reconstruindo o time, tá recondicionando o time, mas a diferença de qualidade técnica é absurda, né? Eu acho que uma vitória aí do Manchester City, com certeza. Talvez eu concorde no sentido de não ser um placar elástico, Eu também mas acho que não. Também acho que não. Eu colocaria os 2 a dois. 0 2 a É. 0 Manchester City, né? Pela reconstrução do City, é verdade. Eu também acho que seria nisso aí. Bom, a Juve aqui contra esse. Pera aí. Esse Al-Ain, deixa eu ver aqui. É o Al-Ain. 1x0 para a Juve. Eu acho que é um placar da Placar justo, realidade. acho que é isso mesmo, Eu não é? acho. Porque não é baba não, viu? Esses times árabes, eles não Não. são mais aquela baba não, viu? Não é mais amador, né? Beleza, agora o último grupo aqui da primeira rodada, gente. Temos o Al Hilal, né? O Pachuca, algoz do Faísca no último Intercontinental que teve aí, né? E o Salzburg e o Real Madrid, né? Favoritaço. Esse aqui. Se eu pudesse falar já de antemão, eu acho que o Real vai ser campeão, tá? Enfim, eu posso estar enganado. Ou é o Real ou é o PSG. Mas vamos lá então. Real Fica entre Madrid. esses dois também. Fica entre os É, dois também. é. Real Madrid e Al Hilal, né? Bom, a IA tá falando 2x0 pro Real. Acho justo, tá? Acho justo. Eu acho que o Al Hilal pode oferecer uma dificuldade pro Real. Eu acho que o Eu Real não vai acredito golear que assim, sim, não. É. tem um time interessante. Claro que a competitividade é outra, né? Mas é um time que investe muito, né, hoje em dia. Então, e o Real Madrid também está nesse momento aí de reconstrução. Pode ser que seja um jogo mais duro do que o esperado mesmo. Beleza, Pachuca e o Salzburg. Aqui, eles elevaram o patamar do Pachuca, né? Tá 2x0. Concorda? Concordo com o resultado. Eu acho também, tá? Primeira rodada encerrada, gente. Primeira rodada, né? Encerrada aí com esses placares, né? O Palmeiras, então, lideraria aqui no grupo. O Botafogo em segundo, né? E aí, o resto dos grupos aí sairia Bayern, Benfica, o Chelsea, o Flamengo estaria fora da zona de classificação e assim por diante, né? Beleza? Bom, vamos continuar aqui na próxima rodada do Palmeiras, né? Palmeiras ao Hilal. Esse jogo vai ser difícil. Esse jogo vai ser difícil. Qual que é a odd que você colocaria aí contra o Al Hilal? Olha, eu acho um jogo difícil, sim, mas aí eu acredito que é mais possível o Palmeiras vencer do que propriamente contra o Porto. Aham. Eu colocaria 2-1 esse jogo.
Tá, Palmeiras. 2x1. A IA deu 1x0 ao Hilal. Tô falando. O que é possível também. É possível. É bem possível. Vamos colocar 2x1. Não, na verdade, eu acho que empataria, tá? Vamos colocar o empate. 1x1. 1-1. Acho que é 1x1. Isso. Eu acho que não ganharia do Al Hilal facilmente assim não, tá? Pra quem lembra do jogo que a gente teve com eles, tá? Jogo duríssimo. Ficou 2x0 pra nós, foi um jogo duro, tá? Beleza? Inter e Porto. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, aqui, pessoal, tá dando 2x0 pra Inter de Miami. O que você acha, Alan? Possível? Eu acho que vai depender, Lua, do contexto da primeira partida entre Palmeiras e Porto. Eu não Pode acho ser. um resultado, a vitória da Inter, eu não acho absurdo. Também Porque vamos só fazer aqui rapidinho um contexto, dentro de um contexto aqui. O Palmeiras vence o Porto na primeira rodada. O Porto já não vem num bom momento, certo? não. E de repente a Inter empata ali com o Al Hilal e, enfim, tem a chance de classificação. Vai jogar em casa. Você imagina a atmosfera contra o Porto? Nossa senhora. O Messi em campo. O Messi é sempre o Messi, cara. Messi é sempre o Messi. Não adianta. Numa jogada ali ele pode fazer diferença. Então eu acredito. Pode ser que aconteça mesmo. Vamos na vitória do Inter Miami. Vamos deixar, vamos querer esposear. Vamos iniciar a classificação do grupo então. Palmeiras e Inter Miami, olha lá. Bom, vamos lá. O Palmeiras contra o Inter Miami, deixa eu ver aqui, gente. 2x0 para o Inter Miami. Aí, falou. O que você acha? Não, sinceramente, eu não acredito. Por quê? É claro que tudo vai depender do Abel, né? Do que o Abel vai colocar ali de formação dentro da equipe do Palmeiras. Mas o Abel, ele vem, né, poupando aí o time no início do ano para chegar nesse campeonato com todo mundo inteiro, né? O Palmeiras, tirando o Paulinho, né, que é outro assunto esse, mas o Palmeiras vem assim bem inteiro para esse campeonato. Então eu acredito que o Palmeiras vem bem intenso, bem assim, vai ser um time bem competitivo. E o Palmeiras, principalmente em relação ao Inter Miami, em termos de intensidade, é um time muito mais competitivo. Eu apostaria na vitória do Palmeiras. Sim, eu também acho. Outra coisa, pelo que eu acompanho o futebol, posso te falar uma coisa? Placar elástico, viu? Quanto você colocaria? Porque eu acho que a Inter Miami, chegando nessa situação, a Inter de Miami, ela vai para cima do Palmeiras. Consequentemente, vai abrir espaço para o Palmeiras jogar, que é o que o Palmeiras gosta. A gente sabe disso. Sair em velocidade e matar a partida. Eu colocaria 3x0 Palmeiras. Tá. Vou na do Alan, 3x0 Palmeiras. Beleza, agora para fechar, né, o grupo aqui, a IA nos deu Porto e Al Hilal. 3x2 Porto. Não acho, tá? Eu acho, vamos inverter o placar. 3x2 Al Hilal, tá? Eu jamais subestimo esses times árabes, tá? 1. Eu acho que é justo, tá? Classificação final aí seria Palmeiras, 7 pontos, Al Hilal, Inter Miami e Porto, né? Anteriormente eu fiz um apanhado pra IA tentar entregar a classificação sem placar. Ela já deu Palmeiras, mas com 6 pontos, não com 7 pontos, tá? Então teria uma variação pequena aí. Mas printa e cobra a gente, hein? Printa e cobra a gente. Ó, eu vou falar pra... Muita gente pode ver essa classificação e o Porto em último e achar um absurdo. Mas, gente, pelo momento do Porto, até os próprios torcedores, viu? Não existe muita confiança, não, viu? Sim. Não existe muita confiança. Não é absurdo essa classificação aí, viu? Inclusive, até o Palmeiras, às vezes, em segundo ali. Não é absurdo, não. Sim. Bom, esse é a apanhado geral, né? E é interessante até agora a gente definir aqui o grupo do Botafogo, né? Porque, sim, há a possibilidade de ter um Palmeiras e Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, cara. Luan. Oi. Pode ir seguindo aí. Eu só vou organizar uma questão aqui. Pode ir seguindo aí, tá bom? Tá, beleza. Vamos lá. Pessoal, então só continuando aqui, a IA nos deu na segunda rodada do grupo 2, se a gente olhar aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Bom, Seattle e o Atlético de Madrid, né? Seattle e o Atlético de Madrid. Obviamente, 3x1, a IA nos deu. Acho que é um placar bem justo. Diria até mais elástico, mas vamos manter essa. PSG Botafogo. A IA nos deu no PSG e Botafogo 2x2. Olha, interessante, 2x2, torcedor do Botafogo. 2x2, né? Mas a gente tem que calibrar aqui, né? E com base na realidade, desculpa, mas eu daria um 3x2 aí pro PSG, tá? Eu daria um 3x2 pro PSG. Pra fechar a classificação do grupo, gente,
Seattle e o PSG, não tem o que falar, né? Vamos ver o que a IA nos jogou aqui do Seattle e o PSG. 4-3 para o PSG. Acho que seria um placar mais ou menos assim, tá? Vamos pôr um 4-2 aí. 4-1, acho que seria justo. Atlético de Madrid e Botafogo, confronto interessante, tá? A IA está nos jogando aqui 2-2. Eu acho justo, viu? 2-2 Botafogo e Atlético de Madrid. Você pode colocar no comentário aí, mas eu acho justo, tá? Classificação final aí do grupo do Botafogo, Alan. Já que o Alan tá voltando aí, né? Olha como ficaria aí com base na IA, deu uma calibrada ou outra aqui. Teríamos o confronto brasileiro nas oitavas. É totalmente possível, tá, gente? Eu acho. O Atlético de Madrid ficaria fora por critério de vitória, gente. Tá? Que loucura, que loucura. Ficaria aí, ó. Ficaria aí. Ficaria aí. Vamos dar cash ao Botafogo. Olha, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que o problema pro Botafogo realmente são os dois jogos, né? Obviamente, contra Atlético e PSG. O Atlético de Madrid, apesar de não ser um time que está aí no topo a nível hoje de PSG, né? Enfim, é muito difícil de ser vencido. É um time muito complicado, ainda mais pro Botafogo, porque como eu disse há alguns minutos atrás, o Botafogo contratou, né? Alguns jogadores, né? O Botafogo não vem naquele mesmo nível que veio no ano passado, por exemplo. É outro time, né? Então a gente não sabe como vai reagir aí no decorrer da competição. Eu nesse campeonato aí, nesse grupo, na verdade, eu colocaria PSG e Atlético de Madrid. Eu também colocaria. Vamos dar um cash pro Botafogo, velho. Mas pode ser. Pra dar azar pra eles, porque eu não quero pegar brasileiro. Tá, vamos lá então. Vamos deixar eles aqui. Printem e cobre nós depois, tá? Próximo grupo aqui, a Bayern Benfica, né? Segunda rodada. Bom, pessoal, Benfica e o Auckland City, né? O Auckland City, deixa eu ver aqui. Benfica e o Auckland City. Benfica. 1-0 para o Benfica. Acho totalmente possível. Bayern Boca, aí não tem o que falar, né? Mas vamos dar uma olhada que a IA falou aqui. Bayern Boca Juniors. 1-1, cara. 1-1, tá? Jogou 1-1 aqui. Mas eu acho que não seja 1-1 não, tá? 3-1 pro Bayern. Não tem jeito, gente. Bayern. O Bayern cuida de outro mundo. Vamos terminar aqui. Benfica e Bayern. A IA nos deu 3-1 Bayern. Totalmente possível. Sim, 3-1 Bayern. E por fim o Auckland e o Boca. 1-0 pro Auckland City. Eu acho também possível, tá? Eu acho também possível. Apanhado geral, Alan. Bayern e Benfica. O que você acha? Acredito que seja esse mesmo, viu? A dinâmica do grupo. A classificação não vai fugir. Como eu disse, né? O Boca, ele já não é mais o Boca daqueles anos, né? Dos anos áureos deles, dos anos vencedores. Então eu não acredito muito que o Boca vai surpreender nesse grupo, não. Acredito que é isso, é Bayern e Benfica mesmo. Beleza, próximo. Agora o grupo interessante, né? Grupo interessante. Flamengo e Chelsea, hein? Curioso pra ver esse jogo, gente. Curioso, né? Flamengo e Chelsea. Bom, a IA está nos dando 1-1, cara. Acredita? A IA tá dando 1-1 pra gente. 1-1. O que você acha? Sinceramente? Pode falar. 2-1 pro Flamengo. 2-1 pro Flamengo também. 2-1 pro vocês. 2-1 pro Flamengo. O Flamengo vai vencer o Chelsea. Vai. Eles vão achar que eles vão ser campeão depois dessa. Sim. Mas não vai, né? Beleza. 2-1 pra vocês, hein? Estamos colocando 2-1 pro Mingau, tá? Pra mulambada aí. Beleza, outro jogo. Los Angeles FC contra o Esperance de Tunis. Esse aqui, pessoal, vamos dar uma olhada. A IA nos deu aqui, deixa eu ver. Esperance de Tunis e Los Angeles, né? É, 3-0 para o Esperance de Tunis. Bastante, hein? Vai, vamos na onda aí, 3-0 pros caras. Beleza. Fechando o grupo então agora. Los Angeles e Flamengo. Acho que o Flamengo ganha. A IA nos deu aqui Flamengo e Los Angeles, né? Flamengo e Los Angeles, deixa eu ver. 1-0 pro Flamengo, também acho. 1-0 pro Flamengo.
E aqui, não tem como, né? Mas vamos ver o que a IA falou pra gente. 1x0 pro Chelsea. Também acho. Pô, 2x0, tá? 2x0 pro Chelsea. Chelsea classifica em segundo, Flamengo em primeiro. Como que fica a rodada aqui, ó? Flamengo pega o Benfica e o Bayern pega o Chelsea. Teríamos ali já um confronto gigante nas oitavas, né? Vamos pro E. Rapidamente. Internacional e Uraia. A IA tá dando pra gente aqui, deixa eu ver. É o grupo D, né? E grupo E, desculpa. Oi. Boa. Oi. Seu microfone tá dando uma tremida aí, viu? Ah, deve ser porque eu tô falando perto. Ou não? Bom, pessoal, Uraia Reds e Internazionale, né? Tá falando aqui pra gente 1x0 pra Inter. Justo, Alan? Acho que é justo, né? É justo. Acredito que é isso mesmo. River e Monterrey. Eu acho que o River vai ter problemas. Vamos ver o que fala pra gente. 3x1 pro River. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Acho que não é isso aí não, viu? Eu acho que é bem possível que seja... Eu colocaria um empate aí. Empate. Acho justo. 1x1. Beleza. Pra finalizar aqui, Internazionale e River Plate. Vamos ver o que a IA nos fala. A IA nos fala 2x1 pra Inter. Acho possível. Uraia Reds e o Monterrey por fim. Deixa eu ver o que a IA fala pra gente. 3x0 pro Monterrey. Também acho. O Monterrey é um time bom, gente. Sim. Os times mexicanos da CONCACAF, eles dão muito trabalho. Inclusive, se houvesse esses times na Libertadores, do jeito que era antigamente, né? Eu acho que a gente ia ter muito mais problema. Beleza. Não ia ser essa baba pra brasileiro. Não ia ser essa teta não, viu? Internacional e Monterrey, então, ficaria classificação geral, né? Aqui agora, grupo F do Flu. Segunda rodada, então a gente tem o Borussia e o Mamelodi, né? Vamos ver aqui, grupo F, né? Vou colocar mais perto aqui pra mim visualizar, porque tá em lista, tá, gente? O Borussia... Deixa eu ver aqui. Borussia e o Mamelodi dá 2x0 para o Borussia, tá? Justo, eu acho, não tem o que falar. Justo. Fluminense e os coreanos, né? O Ulsan. O Ulsan da Hyundai, né? A Hyundai é tão forte na Coreia que patrocina até time. O nome do time é impressionante, né? Tem o nome da marca. Até o nome da marca, gente. Aqui então é Fluminense e Ulsan. Deixa eu ver aqui. Fluminense. 1x0 pro Flu. Acho justo. Tá? Acho que vai ser um jogo muito complicado pro Fluminense, inclusive, tá, gente? Fechando então aqui, né? Aí o Flu pegaria esse Mamelodi aqui, vamos ver. Fluminense. Deixa eu ver. 3x0 pro Flu. Acho que uns 2x0 pro Flu, tá? Acho que ficaria assim. E aí, a IA falou pra gente aqui do Borussia e o Ulsan. 2x0 pro Borussia, também acho plenamente possível deixar a IA com esse resultado aqui. Classificação geral, Fluminense em segundo, Borussia em primeiro. Acho totalmente possível. Aí, como ficaria as oitavas do Flu? A Inter de Milão e o Monterrey pegaria o Borussia. Seria dois confrontos interessantes, tá? Eu acho. Grupo G. Olha, posso falar Pode uma falar. coisa aqui rapidamente aqui? Pode falar. O Fluminense, poucas pessoas estão falando, só que esse confronto de oitavas aí, é bem possível que o Fluminense encaixando aí, depende do contexto das partidas, é claro, é bem possível que o Fluminense chegue umas quartas de final aí, viu? Claro que é. Não é difícil não, viu? Não é difícil. Quem acha que é impossível... Eu acho que os que tem mais chance de chegar às oitavas talvez seja a gente, né? O Palmeiras e o Fluminense, talvez. Talvez, tá? Eu tô colocando o Flamengo por fora, porque o Flamengo pode pegar peixe grande, gente, no caminho ali, então, né? Bom, vamos lá aqui, então, grupo G terminando. A gente tem, então, Juve e o IAD aqui. Eu não sei se é grego, esse time tem cara de ser grego, gente. Vocês me corrigem nos comentários, tá? Manchester City IAD fica 0x0. 0x0. Não, Juve, desculpa. Juve, sim, 0x0. 0x0. Vamos de IA agora, né? 0x0. O Manchester City e o All-In. Deixa eu ver aqui. 2x1 Manchester City. Muito bem, beleza, também acho. Vamos deixar aí. Terceira rodada.
Juventus e Manchester City. Aí um confronto de time grande, né? 1x0 pra Juve. É isso, sem brincadeira, eu ia falar agora isso. 1x0 pra Juve. Vamos deixar aí. 1x0. E aqui pra encerrar... Placar magro, né? Os outros dois aqui, vamos ver aqui. 2x2. Vamos de A também, né? Deixa aí. Beleza, ficou Manchester City segundo, Juve em primeiro, tá? Vamos no H agora pra fechar, gente. O Real. Real e Pachuca. O que a IA nos fala, o Real e Pachuca? 2x1 Pachuca? Não. Vamos deixar uns 2x0 pro Real, vai. O Al Hilal e o Salzburg. Como que ficou aqui? Deixa me ver. É bastante grupo. Lá 1x0 pro Salzburg. Eu acho que não. Eu acho que seria 1x0 para o Al Hilal. Então, eu acho que o Al Hilal aí ele vai ser. O Al Ahly, né? Desculpa. É o Al Hilal, não. Esse é o Al Hilal, esse aqui. É o Al Hilal? É, o Al Ahly do nosso grupo. Isso, desculpa. Isso. Porque o Salzburg não é o mais forte, né? Da franquia, né? Da Red Bull, não. Né? É o Leipzig, né? Enfim. Não, eu confesso que eu não tenho acompanhado o Salzburg, mas eu acredito que pode ser sim que o Al Hilal vença mesmo. Tá. Beleza. Vamos lá, próximo. Ok, Real e Salzburg. A IA nos dá 3x0, muito justo. E por fim, Al Hilal e Pachuca, né? 1x0 Pachuca. Eu acho possível também. É possível. Sim. Bem honesto esse último resultado aqui. Realmente, sem calibragem. Beleza, pessoal. Como ficaria o confronto aqui, então, das oitavas nessa parte? Juve contra Pachuca e Manchester City e Real. Putz! Cara... Já pensou logo de cara? Seria interessante. E assim ficou, gente, né? A classificação geral, né? Deixa eu ver aqui. Olha só como ficaria as oitavas. Interessante. Um Palmeiras e Botafogo. Putz. Tomara. Aí. Bom, vamos finalizar. Bora finalizar, ver o que vira. Vamos lá, Palmeiras e Botafogo. Gente, sem clubismo, eu acho que o Palmeiras passa, tá? Palmeiras passa. Pode colocar o Palmeiras nas quartas. Bayern Chelsea, Alain. Bayern de Munique. Aí aqui não tem jeito. Tá, Internacional e Fluminense. A Inter passa. Passa, né? Juve e Pachuca. A Juve. PSG e Al Hilal. Sem comentário. Fla passa. Vamos colocar o Flamengo nas quartas, vai. Flamengo vai passar, com certeza. Também acho. Flamengo nas quartas de finais. Borussia e Monterrey. Aí eu acho que tá zebra, viu? Vamos Monterrey passa. Real Madrid e Manchester City. Nossa. Aqui, meus irmãos, aqui. Eu acredito que o Real Madrid passa. Real passa. Aí aqui a gente já tá naquela linha limítrofe, sabe? Naquela linha limítrofe, entendeu? Você quer que eu dou minha opinião com o coração ou com a razão? Agora é hora da gente agir com a emoção. Agora é hora da gente agir com a emoção. Tá? Então eu vou te falar, o Palmeiras ganha nos pênaltis do Bayern de Munique. O Palmeiras ganha nos pênaltis do Bayern de Munique, tá? Internacional e Juve. Aí é claro, é Juve e Inter, né? A Juve passa. Olha só que interessante. A Juve passa. A gente vai repetir o 51. Juve passa. Flamengo e PSG. Flamengo passa. Flamengo vai passar. Vai passar. Eu vou te falar. 1x0 Flamengo nos acréscimos. 1x0 1x0 nos acréscimos. Monterrey, Real Madrid. Temos uma semifinal. Olha a semifinal que a gente tem. 2 brasileiros e um espanhol e italiano. E aí, relembrando o Mundial que a gente ganhou em 51, o Palmeiras vai pra final. E aí o Flamengo, surpreendendo a tudo e a todos, nos pênaltis, passa do Real Madrid. Exatamente. Temos Palmeiras e Flamengo na final da Copa do Mundo de Clubes. Aí você olha. Posso dar minha opinião aqui? Pode falar.
Posso dar minha opinião? Pode. 1-0 Palmeiras, um gol contra do Flamengo no início do segundo tempo. Palmeiras campeão da Copa do Mundo de Clubes. Acabou. Morreu. É esse nossos odds final. Obviamente que a gente foi no mega máscara. Aqui, ó, nessa linha, gente, claro, né? Aqui, ó, a gente agiu com clubismo, né? É só pra brincar com vocês, é claro, né? Mas agindo pela razão, eu realmente acho que aqui, cara. Aqui, deixa eu ver aqui. Voltando. Agora você cai com a razão, tá? Agora com a razão. Eu acho que aqui daria Bayern e PSG. Será, Alan? Acho que é uma final bem possível mesmo, viu? Ou Real Madrid no lugar do PSG. Pode ser ou Real Madrid. Porque o Real é sempre muito forte também, né? Real, mas né? Vou colocar o Real. Só falando sério agora, é claro que a gente fez aí na brincadeira, mas futebol pode acontecer de tudo, a gente não sabe, né? Mas vamos aí ser um pouco claros aí, né? E sensatos, né? Eu acredito que aonde os brasileiros aí vão chegar é isso mesmo, viu, gente? É a linha limítrofe. É a linha limítrofe. Pode ser que aconteça alguma coisa ali num jogo onde tudo é errado para o europeu e a gente chegue em umas quartas, mas é muito complicado, né? Eu acredito que é muito legal para os brasileiros já conseguir essa proeza de chegar em umas quartas de finais, por exemplo. Sim. Eu acho que o Real, realmente, que eu falei no começo do vídeo, vai ser campeão. Então eu também, colocaria assim. É meu favorito. O Real Madrid, tá, gente? A gente brincou um pouquinho, mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Eu adicionaria aí um fator, né, que eu gostaria de falar aqui, um outro fator que eu gostaria de falar, que pode vir a acontecer, né, gente? Por exemplo, eu acho possível, por exemplo, no decorrer do campeonato acontecer lesões, até porque grande parte dos europeus vão com reserva, né? Pode acontecer nessa aleatoriedade, os europeus também sentirem, né? Até porque tá em fim de temporada, e beneficiar fisicamente os sul-americanos, gente. Eu acho que pode acontecer isso, tá? Isso é um fator que talvez as pessoas não falem, mas a gente pode jogar com esse aspecto aí também, né? Bom, foi bem divertido fazer isso aqui com vocês, foi bem legal. Eu gostei bastante aí. Comentem o que vocês acharam aí das nossas... da brincadeira aí que a gente fez, né? Das odds de vocês. Tá printado, nos cobrem depois, né? Mas eu acho que é isso aí. Não foi uma tier list, mas foi uma predição bem honesta, eu acho, né? Na medida do possível. E é isso aí. Comentem o que vocês acham. E a gente se vê nos próximos vídeos. Domingo temos Palmeiras, né? Mas aí já estamos em clima de Copa do Mundo, né? Pessoal aí, rivalzada que vai assistir do sofá, um abraço pra vocês. Reflitam. Apenas reflitam sobre aquilo que for jogado aqui, ok? Tchau, até mais.